Já cá estamos outra vez. E hoje é o dia 23 de 7 de 2021, sexta-feira. O título desta mensagem é O Planeta Terra e o hino são dois, 99 e 100. E são meio-dia e um quarto, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Bem-vindos, amados amigos e irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com todos os que estiverem a ouvir e que já tiverem recebido Jesus como Salvador. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos gravar uma mensagem, mas primeiro vamos ler o hino 99 e 100. Perdão. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor da minha vida. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome há salvação. Aleluia. Vamos ler o hino número 100. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Glória, pois, a Ele. Da minha vida Ele é o Senhor. Da sua igreja Ele é o Senhor. Do universo Ele é o Senhor. Glória, pois, a Ele. Amém. Glória ao Senhor. Então vamos agora gravar a mensagem e vamos começar por ler Colossenses 2, 8 e 9. Diz São Paulo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, assim como no tempo de Eva e do Adão. Não? O inimigo disse: como é que então vocês agora já não podem comer de árvore nenhuma? E a Eva disse: não, só não podemos comer de uma árvore. O inimigo disse: então, mas isso é mentira. Deus só não quer que vocês sejam iguais a Ele. Mais ou menos assim, não é? E então, o inimigo, como nós estamos aqui a ler, prendeu-os por meio de filosofias e vãs subtilezas. Eu vou ler outra vez o versículo, os versículos 2, 8 e 9 de Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. Então a Bíblia também diz que Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas diz que habita no corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 5, 17, 20. Assim que se alguém está em Cristo, pertence à sua igreja, recebeu Jesus, nasceu de novo,
há mudanças na sua vida, como eu disse, aquela plantinha, uma perninha de uma roseira, já está a dar folhinhas. Há uma mudança nela, não tinha raiz, mas agora está a mudar. Então, a pessoa que recebe Jesus tem que mudar, tem que haver mudanças. O seu espírito ficou junto com Deus, o seu espírito está em paz com Deus, então o corpo também vai reagir nesse sentido. Vou repetir, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é uma criatura nova espiritualmente. As coisas velhas no seu espírito já passaram, eis que tudo se fez novo, diz São Paulo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, seu Filho amado, e nos deu o ministério da reconciliação. Também devemos dizer esta mensagem às outras pessoas para que também recebam Jesus. O Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, as boas novas. Repetindo, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não tendo em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória ao Senhor. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós representamos o Senhor Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Vou ler outra vez. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus quer que estejamos em paz com Ele, e é isso que nós devemos querer também. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 3. Colossenses 1, 3. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Glória ao Senhor. Então, lemos em Atos 10:36, vou repetir, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Glória ao Senhor, aleluia. João 5:18-22. Glória ao Senhor. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar o Senhor Jesus Cristo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que aquele que o Filho... Aliás, vou ler outra vez. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, porque ele se tinha feito de livre vontade homem. E o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.
Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5,18, como tinha dito. Vamos ler aqui em São João 5,23 a 28. Para que todos honrem o Filho, como honrou o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vou dar um exemplo acerca disto. Quem honra, quer dizer, que glorifica, que estima o Filho, honra o Pai que o enviou. João 5,22. Ora, um exemplo bom disso é quem trata bem o meu filho, a minha família, também me trata a mim, eu fico contente, não é? Glória ao Senhor. Então, continuando a nossa leitura, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também a vida ao Filho ter a vida em si, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Glória ao Senhor. 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 22. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, desde a Eva e o Adão. Mas, vou ler outra vez, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então estamos a ler em 1 de Pedro 1, 18, e depois lemos outros versículos abaixo, e diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, é outro tempo. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas vamos ler o versículo antes. O qual, na verdade, é outro tempo, Jesus foi conhecido, Jesus, aliás, o Verbo, é outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Portanto, o Senhor, o Verbo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, como homem, né? Nasceu da Virgem Maria, nossa querida irmã, e por ele credes por Jesus, o Cordeiro de Deus. Vou ler outra vez o versículo anterior. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, como homem. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então eu digo, Pai Celestial, obrigado porque eu creio em Ti, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, repetindo, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, aleluia, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
purificando as vossas almas pelo Espírito. Querido Espírito Santo, sejas tu a purificar também a minha alma, purificando as almas pelo Espírito na obediência à verdade. Ajuda-me a obedecer à verdade. Tu és o Espírito da verdade, Espírito Santo, que me guias toda a verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Portanto, quando obedecemos à verdade, que é a palavra de Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Ajuda-me, Pai, a viver no amor fraternal não fingido. Ajuda-me a amar ardentemente os outros irmãos, ardentemente uns aos outros com um coração puro. Aleluia. Glória ao Senhor. Aqui é Apocalipse 13:8. Também diz: e adoraram-na, a imagem, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, vamos ver, eu tinha falado de uma imagem, mas não era a imagem, era uma besta. Tinha 7 cabeças, etc. E depois a besta tinha 10 diademas, e a besta que João viu era semelhante ao leopardo, e etc. Que no capítulo 13 de Apocalipse, onde eu estou a ler, vi uma das suas cabeças ferida de morte, e aqui no verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Portanto, João também diz que viu subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres. Verso 12, vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. É uma coisa estranha, não é? O verso 12, vi subir da terra outra besta, e esta besta exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, na presença da outra. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Está aqui também uma imagem. À besta que recebera a ferida da espada e vivera. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Depois está aqui também na imagem. E faz pequenos e grandes, ricos e pobres e tal, adora para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2, versos 11 a 14. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, diz São Paulo, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor,
seja, quando pecamos, pedimos perdão a Deus e procuramos sempre ser mais perfeitos. O verso a seguir: porque Deus é o que opera em vós, e nós devemos ajudar a Deus, não fazer sempre de acordo com a palavra de Deus, falar com a palavra de Deus, expulsar os demónios que trazem doenças, que trazem o mal, trazem confusões. Então é isso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, no nosso espírito, Deus opera, mas a cabeça luta contra isso. Mas devemos obedecer ao Espírito Santo que está em nós, que nos selou e que nos quer ajudar em tudo. É o Espírito de verdade, nos guia em toda a verdade. Aleluia. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Pai Celestial, eu digo, peço que operes em mim o meu querer e o meu efetuar, segundo a tua boa vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. É nisto que nós devemos ajudar a Deus, não deixarmos os hábitos de murmurar, dizer mal dos outros, que não adianta nada, né? Devemos sempre julgar-nos primeiro a nós mesmos. Aleluia. São Paulo também diz em Efésios 5,18 que enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então eu digo, Pai Celestial, eu me encho do Senhor Espírito Santo, negando a minha vontade para fazer a tua vontade, a vontade do Senhor Espírito Santo, a vontade do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Aleluia. 17, 1-5. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus tinha sido feito um homem, né? Pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, nossa querida irmã. E Jesus continua dizendo: e eu glorifiquei-te na terra. Pai Celestial, ajuda-me a glorificar-te aqui na terra, como o teu Filho Jesus fez. Amém, Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na cruz o Senhor disse: está consumado. E morreu, entregou o Espírito. E o outro versículo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que vemos, como lemos acima, que Jesus já existia antes de vir à terra, e antes de ser homem ele era a palavra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo materializou a luz, mas a palavra que ficou no meio, o verbo, era o Senhor, que veio ser chamado Jesus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória ao Senhor. Amém. Aleluia. Então vamos ler no Salmo capítulo 2, verso 11-12. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ir, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Senhor Jesus, para que nós pudéssemos confiar em Deus, para que pudéssemos ter paz com Deus. Aleluia.
Lê no Salmo 24, 1 a 6. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Esta é uma pergunta. Agora vemos a resposta. Aquele que é limpo de mãos, se diz-se de santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então eu digo, Pai Celestial, ajuda-me a ser limpo de mãos e puro de coração. Ajuda-me a não entregar a minha alma à vaidade, nem a jurar enganosamente. Então o Senhor diz, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ainda ler o Salmo que estávamos a ler, e ainda no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Lembro-me de Apocalipse 3:20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. O Senhor quer ter comunhão connosco, o Senhor Jesus Cristo. Repetindo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É uma pergunta, e a resposta também está aqui. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Eu penso que agora Deus ficou mais forte, agora, aliás, há 2021 anos mais ou menos, porque agora Ele demonstrou através do homem Jesus Cristo que é possível vencer todo o mal, vencer as trevas. Como Jesus diz, expulsareis os demónios. Expulsando os demónios, nós vencemos. Demónios da doença, aquela senhora que havia 18 anos andava curvada. O Senhor disse-lhe, estás livre da tua enfermidade. Eram os demónios que enganavam aquela senhora, lhe traziam doenças. Mas o Senhor Jesus Cristo a libertou, aleluia. Ela e muitos outros. Agora verso 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eu te peço que entres na minha vida, Jesus. Que me dirijas a 100%. Eu não faço a minha vontade, mas a tua. Verso 10. Quem é este Rei da Glória? É uma pergunta. E o Espírito Santo responde: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Aleluia, glória ao Senhor. Em São João, capítulo 10, verso 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus Cristo, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui vemos a ligação com o Pai. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai.
Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O verso anterior. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A mão do Pai, aleluia, a mão do Filho nos segura. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, tchau, Deus abençoe, até outro dia.